Olá, meus amigos do canal Tricolor de Coração, Rodrigão aqui na área para a gente tratar desses assuntos financeiros do São Paulo Futebol Clube, galera. São Paulo acerta a renovação de Calleri, Lucas Moura deve ser o próximo e tem novo jogador indo na FIFA para cobrar dívidas do São Paulo. Queria fazer uma reflexão com vocês, galera, mas antes da gente começar, já deixa seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito, ativa o sininho das notificações e torne-se membro aqui do canal Tricolor de Coração para fortalecer o nosso canal, nosso trabalho aqui, nossa mídia independente tricolor, beleza, galera? Então vamos lá, pessoal. São Paulo estava numa tratativa para acertar a renovação com o atacante Jonathan Calleri e a renovação andou, galera. Parece que o Calleri abaixou a pedida inicial, conseguiu chegar no meio termo ali juntamente com seu staff e o São Paulo avança e teremos a renovação do Calleri por mais 2 anos, podendo chegar a 3. Um modelo parecido com aquele que o Luciano acabou fazendo no começo do ano com o São Paulo. E o Calleri já não tinha um salário tão baixo, né? E agora vai ter uma compensação financeira, porque sempre que um jogador renova seu salário, o salário vai aumentar, os seus direitos de imagem aumentam também, tem as novas pedidas, os novos acordos, né? E o São Paulo acaba fazendo uma renovação que eu acho completamente equivocada. E isso não tem nada a ver com a qualidade do atacante Jonathan Calleri, pessoal. Quero deixar muito claro aqui, todo mundo sabe, eu gosto do Calleri, acredito que ele tem a sua importância sim no elenco do São Paulo, mas para a atual situação que o São Paulo se encontra, essa renovação pode ser totalmente prejudicial no quesito financeiro. A gente sabe que o São Paulo é um clube endividado, é um clube que não está cumprindo com os acordos com os atletas, há salários atrasados novamente, relacionados a direito de imagem, logicamente. Quando a gente fala salários, galera, é englobando tudo, é direito de imagem, é luva, são os acordos que o presidente atual, Arrim Assis, havia feito com os jogadores quando assumiu a presidência do São Paulo após a retirada de Júlio Casares, o pior presidente da história do São Paulo, e o Assis pode ser aí considerado o segundo pior, tá? Vamos deixar bem claro aqui que o mandato de Arrim Assis nada mais é do que a continuação do desastroso mandato de Júlio Casares. Então, o Assis faz um acordo com o elenco do São Paulo quando assume a presidência de não ter mais atrasos nos salários do elenco do São Paulo. Mas isso não vem sendo cumprido, galera. Novamente, há salários atrasados e o São Paulo encaminha essa renovação do Calleri para ele ganhar muito mais. E olha como isso pode ser prejudicial, pessoal. O São Paulo não está pagando o elenco em dia como havia prometido, encaminha a renovação do Calleri, que é considerado uma das lideranças do atual elenco do São Paulo, aumentando o seu salário. O que vocês acham que pode acontecer com isso refletido dentro de campo? Vocês não acham que os jogadores podem se sentir completamente desprezados pela diretoria porque não estão recebendo os seus honorários em dia e estão vendo mais um jogador do elenco renovando por altos salários e 3 anos de contrato, galera? É totalmente equivocada essa renovação do Calleri. E eu falei já aqui em diversas lives aqui com os amigos, com o Drex, com o Big, com o Balboa, que o Calleri, se fosse fazer algum tipo de renovação com o São Paulo, deveriam se pensar pelo menos no máximo em 2 anos de contrato, renovar um, podendo chegar a 2, dependendo aí do desempenho desse ano de contrato que o Calleri tenha renovado com o São Paulo. Mas não, vai renovar por 2 anos, podendo estender a 3 de acordo com metas estabelecidas. E essas metas, galera, elas vão ser batidas porque são metas muito baixas, muito provavelmente. Esse vai ser o último grande contrato do Jonathan Calleri na carreira dele, porque posteriormente ele vai para algum clube menor para encerrar a sua carreira, vale lembrar. Se esse acordo for realmente assinado, o Calleri deve terminar aí a sua passagem pelo São Paulo com seus 37 anos, mais ou menos aí, 36, 37 anos, que já é uma idade bem avançada para qualquer jogador de futebol que não seja um goleiro, né? Mas muito provavelmente essa renovação vai acontecer. E em breve, galera, vocês já vão começar a ouvir sobre a renovação de Lucas Moura. O atacante vem se recuperando aí de uma grave lesão no tendão de Aquiles e muito provavelmente ele vai ter o seu contrato renovado também e muito provavelmente nesses mesmos moldes que foi de Luciano e Calleri. O Lucas já ganha um salário aí, pelo que é dito, de
um pouco mais de 2 milhões, né? É um valor muito alto para um jogador que não vem atuando com a camisa do São Paulo devido à sua condição física. O Lucas, ele jogou muito bem ali no ano de 2023, 2024 ele já não foi tão bem assim, sofreu uma grave lesão no joelho que te tirou de metade da temporada e agora novamente já está parado novamente. E quando renovar, por quanto será que o São Paulo vai acertar esses salários com o Lucas Moura? Não tem cabimento algum esse contrato ser renovado. Se o do Caleri já era totalmente problemático, imagina o do Lucas Moura, que sequer está jogando. E eu não estou falando aqui, galera, que o Lucas não é um jogador importante, que o Lucas não tem identificação do São Paulo, não tem nada a ver com isso. Estou falando apenas de uma renovação que vai ser totalmente prejudicial para o São Paulo, galera. O São Paulo adotou uma postura de renovar com jogadores veteranos, trazer jogadores veteranos para atuarem com a camisa do São Paulo e se livrar do seu principal ativo, que são os nossos jogadores das categorias de base, galera. O São Paulo tem um alto investimento em Cotia e não vê esse retorno financeiro chegar, porque sempre que o São Paulo está em uma crise financeira, como vem se encontrando há muitos anos, pega o seu primeiro jogador, a primeira proposta que aparece e vende o seu atleta. Os seus atletas de base, eu tô querendo dizer, tá, galera? Porque o São Paulo não vai vender o Caleri, o São Paulo não vai vender o Luciano, não vai vender o Lucas Moura, ele vai vender os seus ativos da base por valores muito abaixos. Vocês lembram qual foi a última grande venda do São Paulo? Se eu não me engano, foi no ano de 2023 com o Beraldo, galera, que foi vendido para o Paris Saint-Germain logo após o título aí da Copa do Brasil que o São Paulo ganhou. Mas é muito pouco para um clube do tamanho do São Paulo e pelo alto investimento que o São Paulo faz no CFA de Cotia, né? CFA, Centro de Formação de Atletas, lá de Cotia, que o São Paulo vem trabalhando há muitos anos. Agora, qual que é a vantagem de manter um centro de formação de atletas do tamanho de Cotia, com a estrutura que tem, se quando você tem essas joias da base que são reveladas, você vender a troco de pinga? Tem algum sentido para você, torcedor? Comenta aqui, eu quero saber a sua opinião, galera. E mais um problema está para estourar no São Paulo. Enzo Dias, o lateral do São Paulo, pode estar de saída. Segundo informações que a gente aqui do Tricolor de Coração recebeu, o atleta, o staff do atleta está para acionar a FIFA por conta de uma dívida que o São Paulo não quitou com ele. Deixa eu pegar aqui a informação certinha para vocês, para a gente não falar besteira. O staff do Enzo Dias deu um prazo de 15 dias para a diretoria do São Paulo pagar os salários atrasados, porém a diretoria conseguiu cumprir apenas com os $50 mil, que é uma parte da dívida. O jogador ameaçou ir à FIFA com medo de novos processos na entidade máxima do futebol. A diretoria do São Paulo espera resolver a situação o quanto antes. Enzo Dias pediu para sair e não deve mais atuar pelo São Paulo. Nesse momento, as duas partes discutem a possibilidade de até uma rescisão amigável. Ou seja, pessoal, mais um atleta do São Paulo que está saindo com salários atrasados. E o São Paulo renovando os salários de Caleri, de Lucas e de Luciano para valores que hoje não consegue sequer arcar com todo o elenco. Como é que o São Paulo pretende sair dessa situação financeira se não começa a colocar a casa em ordem? E o que deveria fazer? Valorizar a sua base, não renovar com atletas que recebem altos salários e fazer uma limpa nesse elenco que hoje prejudica completamente os cofres do São Paulo. E eu tô falando apenas do futebol, né, galera? Porque tem todos os escândalos de corrupção acontecendo dentro do São Paulo, dinheiro desviado, toda essa crise que nós estamos cobrindo aqui há mais de um ano praticamente, que vocês sabem, o São Paulo virou uma zona. E ao invés de colocar a casa em ordem, a cada dia que passa parece que está na mão de pessoas que não têm a menor noção do que fazer para conter a crise financeira dentro do São Paulo Futebol Clube, galera. É muito triste isso, a gente vai seguir cobrindo aqui o São Paulo, mas com a esperança de que isso se resolva, mas na mão dessas pessoas que lá estão dentro do São Paulo, que deveriam estar tomando conta, eu acho isso muito difícil de acontecer. Deixa sua opinião aqui nos comentários, galera, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, deixa seu like, torne-se membro para ajudar aqui o canal Tricolor de Coração, beleza? Eu vou ficando por aqui, desejo para vocês uma excelente semana. Vamos que vamos, vamos São Paulo, galera. Fui!